Olá, internautas do Portal Webterra. Estamos aqui com mais um podcast e, como prometendo, sempre trazendo pessoas que são referências em nossa cidade e região e que realmente têm um legado e fazem um trabalho que ajuda o norte de Minas. Hoje, com o presidente da Sociedade Rural, José Moacir Basso, figura importante no agro, que vai falar um pouquinho conosco aqui, né, dessa ação da Sociedade Rural, falar do histórico, da pandemia, da Expo Montes e das dificuldades do homem do campo. Presidente, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, André. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e poder conversar com todos vocês. Vamos falar um pouquinho, acho que o desafio do homem do campo está aí, por sua história, por conhecimento, tá? Estar à frente de uma entidade tão importante da cidade de Montes Claros. Como foi enfrentar essa pandemia, esse momento de dificuldade que nós passamos aí recentemente? Passamos, ainda estamos, finalizando, graças a Deus, com um quadro muito melhor. Mas claro que afeta o homem do campo, mas em outra esfera também teve momentos que as pessoas ficaram em casa e tiveram um consumo muito grande, né? Como que foi essa pandemia aí para o homem do campo? O produtor rural passou pela pandemia trabalhando, nunca parou, né? Até porque existia necessidade disso, nós não podemos ficar sem alimentos, mas devido à posição, né, de estar no campo e etc., nós não fomos tão afetados pela pandemia. Então o agro continuou andando. É claro que nós tivemos muitas dificuldades devido ao desabastecimento, né? Foi uma carestia muito grande de máquinas, implementos, insumos de uma forma geral. Isso tudo nos trouxe muito problema. Mas o produtor conseguiu passar por essa fase, eu acho que de uma maneira até razoável. A nossa entidade, né, que é a Sociedade Rural, que sofreu mais devido a não poder estar realizando seus eventos, não poder estar, vamos dizer, atuando na sua área de receita, né, que são os eventos e shows e etc. Mas, se Deus quiser, agora nós vamos retornar ao normal. Mas que bom ter esse feedback, o homem do campo, claro que sofreu alguma coisa com a pandemia, mas conseguiu estar estabelecendo. As políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, contribuíram para esse momento do homem do campo durante a pandemia? Isso é uma coisa que a gente precisa até esclarecer a população. A sensibilidade dos órgãos públicos nem sempre é a contento, né, André? A gente vê que o produtor tenta produzir mais, tenta trabalhar mais, mas a gente esbarra em muitos problemas. Problemas na área de crédito, problemas na área ambiental, porque o produtor não quer acabar com o mato, o produtor não quer ser um devastador do meio ambiente, muito pelo contrário. O produtor precisa do meio ambiente, ele convive com o meio ambiente. Mas só a título de exemplo, no norte de Minas, a regeneração do mato é muito rápida. Então o produtor que fica, por exemplo, doente durante 2 anos, ele não consegue mais limpar a fazenda, porque o mato cresceu e ele não consegue tirar licença. Então isso tudo são problemas que a gente enfrenta. Na questão do financiamento rural, o norte de Minas sempre passa por períodos de seca. E quando acontece isso, como ocorreu agora de pouco, é preciso que o poder público entenda e que os créditos sejam prorrogados. Então isso tudo acontece às custas de muita labuta, de muita peleja, de muito trabalho. Outro problema grande que a gente enfrenta é a questão de estradas, né? Nós precisamos muito de estrada, né, e nem sempre as estradas estão da forma como precisa. Então, realmente um ponto complicado no Brasil é a questão da visão do agronegócio pelo poder público. Então, mas uma entidade forte como a Sociedade Rural, e claro que tem outras entidades também, existe uma relação direta de diversas entidades em prol dessas causas para o homem do campo, até para conversar com os entes políticos, para que eles entendam a força desse movimento, a força dessas entidades, para ter esse benefício ao homem do campo? O que eu costumo dizer, que muita gente acha que a maior função da Sociedade Rural é fazer Expo Montes. Não é. A Expo Montes é a nossa maior vitrine, né? Pode ser o nosso maior trabalho, mas a maior função da Sociedade Rural é justamente a defesa do produtor rural. E a gente atua muito nessa área.
a gente está sempre, também com parceria com o Sindicato Rural, buscando essas melhorias, questionando, né? Indo atrás de buscar a solução para os entraves. Haja vista que a gente consegue, por meio da representação, por meio do relacionamento, que é muito favorável, colocar até, como tem em Montes Claros, um secretário de Agricultura que saiu da sociedade rural, né? Então isso tudo ajuda muito. Nós tentamos colocar políticos ligados à nossa área, a bancada ruralista é muito grande, mas é uma constante luta, porque a gente sabe que o marketing contrário é muito forte. E nesse ponto, eu tenho que fazer a minha culpa, nós somos fracos, nós precisamos melhorar o nosso marketing. Então, mas aí é um ponto importante. A representação política dos parlamentares da região contribui com essas reivindicações? Porque é um momento importante, né, de demonstrar que essa representação política pode contribuir. E é a função deles, enquanto parlamentares, contribuir conosco. Contribui sim, se não fosse a contribuição, a situação seria muito ruim, né? Que bom. A contribuição é muito importante, nós temos o apoio dos nossos deputados, tanto federais como estaduais, só que nós temos um problema de ter poucos deputados, nós temos pouca representação, nós só temos dois deputados federais, né? Nós só temos, se não me engano, 5 deputados estaduais. Então é muito pouca representação. O norte mineiro, ele tem que aprender a votar em gente daqui. Para investir aqui, destinar os recursos para cá. Para que a gente tenha mais representatividade. Quando entra com um pleito do norte de Minas, numa Câmara de Deputados, por exemplo, é uma coisa muito complicada. Como é que a gente faz para conseguir oferir sucesso? É nos juntando ao Nordeste. Sim. Porque a bancada do Nordeste é muito grande. Ou conseguindo alguma coisa da bancada ruralista. Mas o norte de Minas em si não tem representação. São só 2, né? São mais de 500 deputados, 2 falando sobre essa pauta. Você está entendendo? Então é preciso que haja essa consciência do produtor, do norte mineiro de forma geral, votar na pessoa daqui, para que a gente tenha representatividade, não é só na área rural, em todas as áreas, né? Não, com certeza, é uma pauta importante, que é ter um representante que realmente invista na região, né? Que foque na região. A sociedade rural, como o senhor bem falou, tem essas mobilizações em prol dessas pautas importantes, seja no crédito, desburocratizar às vezes o processo. Isso. E claro, tem essa vitrine aí que nós vamos falar. E volta um pouquinho na pandemia para falar de Expo Montes, porque vocês enfrentaram um momento difícil, né? A Expo Montes com toda uma organização montada, de repente vem a pandemia e a Expo Montes se transforma em online. Como é que foi isso? Para o homem do campo, que vem lá do campo, trabalhar com tecnologia, vender através da tecnologia, fazer show via tecnologia. Fala aí, presidente, para a gente. Foi um desafio, viu? Foi um desafio grande, mas eu acho que, graças a Deus, nós crescemos muito com isso. Aliás, sempre se cresce nos desafios, né? Nós conseguimos realizar no ano passado uma exposição online que foi um sucesso. E nessa exposição, nós conseguimos dominar tecnologias que nós não dominávamos antes, até com ideias e inovações. Então, hoje, eu acredito que nós vamos conseguir fazer uma exposição presencial, mista com virtual, que vai ser uma coisa muito interessante, porque muitas facções da exposição, muitas atividades da exposição ficaram de forma melhor no virtual, sabe? Um exemplo que eu dou são as palestras. A gente tinha aquelas palestras ali, né, no auditório, então chamava os técnicos para fazer aquela exposição, mas era uma coisa meio monótona, meio cansativa. Quando foi para o virtual, nós começamos a fazer as filmagens no campo, trazer isso para uma mesa redonda e todo mundo assistindo. Então ficou mostrando uma coisa... na prática, e lá na atuação direta. Isso, ficou uma coisa mais dinâmica, muito mais interessante do que você ficar dando dados, falando sobre dados, que é muito cansativo, muito monótono, né? Então, realmente nós conseguimos um modelo que nós pretendemos continuar. Esse é um bom exemplo. Não, com certeza. Assim, eu brinco com a resistência, talvez, nesse primeiro momento, de ter a tecnologia, né, atrelada ali a um perfil, talvez, que não pratique tanto no seu dia a dia o uso. Pode falar. E agora eu tenho que te lembrar de outra coisa que tem muito a ver com aqui, que são os podcasts, que nós também temos na exposição e também foram um sucesso, sabe?
Nós fizemos os podcasts na exposição e realmente foram um sucesso. E facilita a pessoa, até a referência para quem é o palestrante ou quem está falando aquele conteúdo, ele pode estar em São Paulo, Rio, Estados Unidos e trazendo essa tecnologia, trazendo essa informação para todo mundo. E outras pessoas também que não poderiam estar aqui na data assistiram, né? Puderam participar. Com certeza. E dessa exposição online, a geração de negócio, porque o forte também é o leilão, né? É claro que tem toda a exposição das estruturas que são os insumos para esse homem do campo, mas o leilão teve um resultado expressivo, foi satisfatório? Foi. Os leilões foram muito bons. Não tem aquela dinâmica de, além de atender ao negócio, atender à convivência. Sim. Isso para o produtor é importante. Por que é importante? Você, quando tem um negócio na cidade, você é empresário urbano, a todo momento que você sair na rua, você está encontrando seu vizinho, você está encontrando seu colega, vocês estão trocando ideia, estão evoluindo. Num bate-papo ali pode surgir uma oportunidade. Isso. O produtor rural é diferente. Até por uma questão geográfica, ele fica afastado do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu colega de produção. E esses momentos de interação, de troca de ideia e de aprimoramento são feitos justamente nas exposições, nos leilões. Então os leilões foram bons, mas podem ser melhores presencialmente, porque tem muito produtor que não gosta do modelo só virtual e ainda tem essa vantagem da interação. Então o apelo está sendo muito grande. Nessa exposição, todos os nossos leilões vão ser com gado in loco, então eles vão ser leilões presenciais com transmissão. Então quem quiser assistir... está lá em São Paulo, pode participar, pode dar seu lance, pode fazer... Pode. Mas se ela quiser ver o gado, pode ir lá no parque e o gado está lá. Isso esse mix que agora, né? Descobriu a tecnologia que pode ajudar, juntou agora presencial. E, presidente, passando tudo isso, veio uma programação aí que mexeu com a região, a Expo Montes 2022. Grandes shows, eu acho que a CIA deu uma sacada, o feeling, né, para entender o que o povo gosta. Com certeza, claro, vocês participam também dessa construção, mas eles estão na área lá. E parou a região com a programação de shows. E como que está a expectativa do retorno dessa exposição 2022 presencial, com grandes shows, com toda a tecnologia, mas também o presencial na atividade principal, né, que é gerar negócio lá. Como é que está a sociedade rural, como é que está a sua gestão? Vocês estão dormindo, né, pensando no dia que isso vai voltar, porque se pegasse um ano atrás, a gente nem imaginava, né? A gente no início da pandemia não sabia quando ia voltar. Depois ficou ruim. E agora voltar os maiores eventos do Brasil acontecendo agora em 2022. Você tocou aí nos shows, é muito importante a gente dizer que a CIA, né, o Léo, Tiago, Rafael, Rodrigo, juntamente com o João Hélio, são grandes parceiros, muito competentes, né, e realmente a cada ano eles nos surpreendem. Essa grade de shows desse ano, segundo os especialistas, que eu não sou especialista, mas segundo quem entende, não tem como fazer uma grade melhor do que essa, né? Então foi um grande presente que a CIA nos deu, trazer essa grade de shows. Acho que teve uma venda antecipada que esgotou em 1 hora e pouco. Para ver, o primeiro partido de como é que chama, de passaporte, em 1 hora e pouco estava esgotado. Então isso é um ponto muito positivo, né, para a exposição, mas parece que o entusiasmo é em todas as áreas, sabe? Nós estamos tendo uma procura muito grande pelos contratos de todas as áreas, inclusive de leilões, de entretenimento. O pessoal dos estandes, nosso dia 2 agora vai ser o lançamento da exposição. Nós procuramos não vender nenhum estande até hoje, mas a procura está grande, o pessoal até nos pressionando para que abra logo as vendas. Nós vamos abrir a partir do dia 2, né, a venda de estandes. E em todas as áreas a gente está tendo um entusiasmo muito grande. Inclusive na área de tecnologia, as firmas parceiras, como a Fundetec, Sebrae, estão todas entusiasmadas para entrar com a gente nessa feira, porque realmente está tendo uma carência disso, uma carência ficou a lacuna. E a gente fala que foram 2 exposições, né? E tem que entender que não são 2 anos sem exposição, são 3 anos sem exposição, né? Que a exposição é anual. Então nós ficamos 3 anos sem ver exposição e agora, com certeza, a exposição vai ser um sucesso.
E esse momento, igual o senhor colocou, de interação lá, em loco, esses empresários, os fazendeiros, o que plantam, a pecuária, todo mundo reunido ali, pensando só no objetivo final, né? Produzir e entregar algo à sociedade. A agricultura familiar, Muito eles estão importante. muito entusiasmados, né? Precisando dar mais escoamento dos seus produtos, porque a exposição é uma vitrine muito boa para eles, né? É um momento que eles realmente ali divulgam o seu pequeno negócio, então está todo mundo nessa expectativa. A expectativa em valores de geração de negócio em 2022, a sociedade rural trabalha com o número? Rapaz, isso é uma coisa, por coincidência, a gente estava numa reunião agora falando sobre isso, e nós estamos arrumando uma parceria aí com um órgão financeiro, justamente para fazer esse levantamento mais bem feito. Porque a gente tem esse levantamento, eu no meu tempo de tesoureiro fiz esse levantamento, mas tem muitos anos, sabe? E a gente vem trabalhando com esse número desde aquela época, né? É 300 milhões, 300 milhões, 300 milhões. Isso, com certeza, mudou muito de lá para cá. Até pelo valor de tudo quanto subiu nesses últimos anos, né? O gado dobrou de preço, os insumos triplicaram de preço, o trator triplicou. Então, quer dizer... Então se gasta muito mais e se investe muito mais, né? A gente pode fazer uma estimativa, mas eu acho que é muito precoce, né? Eu acho que nós devemos ter esse levantamento corretamente no final da exposição, sabe? Entendi. Porque nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas, com certeza, é muito mais do que os 300 milhões que a gente sempre falou, né? E esses órgãos de fomento aí são importantes participar. Hoje o BNDES contribui com o Homem do Campo, participa com a estrutura que foca no fomento aqui na área mineira da Sudene, né? E o Nordeste como um todo. Como é que é a intervenção desses órgãos hoje para contribuir? Para a área rural, eu vejo muito pouca participação, muito pouca. Né? Nós temos aqui bancos de fomento, né, como o Banco do Nordeste, que participa muito, apesar de ter uma burocracia muito grande e uma demora muito grande, mas um banco participa muito. Banco do Brasil e os bancos privados, que eu acho que tem até a maior participação. Hoje nós temos bancos privados aí participando muito do crédito rural, né? E tem muita linha de financiamento. Hoje, numa variação muito grande de juros, devido à situação mundial, né, de uma inflação que está no mundo todo, que está meio difícil de gente saber onde é que isso vai parar. Então está naquela instabilidade, mas nós temos muito banco, inclusive, que vai participar, vão participar vários bancos da Expo Montes, prontos para financiar quem estiver disposto a investir. Aí mudando um pouquinho, presidente, como que a sociedade rural, e claro, vocês no dia a dia, e vivendo lá na ponta e entendendo das políticas que são colocadas à disposição, como que enxerga a atuação individualmente, para a gente ter essa visão, tanto sua como Homem do Campo também, que produz, que faz e está à frente da entidade, vê o governo federal hoje a atuação, vê o governo estadual e o governo municipal no contexto de Montes Claros. A atuação direta para o Homem do Campo. Acho que é importante as pessoas ter essa visão, né, da entidade que representa e como ela enxerga porque sempre pode ter algo positivo, mas pode ter algo também que possa melhorar, né? Essa pergunta é muito interessante, que já que você fez eu vou responder. É para isso mesmo que a gente está aqui. Nós temos um prefeito que é uma administração indiscutível, né? Eu acho que a administração do Humberto Souto é uma coisa indiscutível. Ele agora... Ontem lançou o asfalto para Santa Rosa de Lima. Semana que vem vai lançar o asfalto para Miralta. Quer dizer, um prefeito que, apesar dos seus 80 e tantos anos, é um prefeito inovador, né? De uma visão diferente do que a gente, pelo menos do que eu vi até hoje aqui. Nós temos que realmente tirar o chapéu para o prefeito Humberto Souto. Agora, quando a gente vai para a esfera do governo federal e do governo estadual, o que eu gostaria? Eu gostaria que o governo estadual visse os exemplos do governo federal. Você vê hoje um governo federal fazendo transposição do Rio São Francisco, asfaltando estradas do Mato Grosso que ficaram sem asfalto durante décadas, com a produção sem escoamento.
criando linhas de transmissão que nós estamos vendo passar aqui no norte de Minas para todo lado, né? Possibilitando a energia solar, possibilitando uma série de melhorias. Terceirizando portos ou seja... Facilitando quem produz. Estrada de ferro para todo lado. O que é isso? Isso é você facilitar o escoamento do que o Brasil mais produz. O Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, está caminhando para ser realmente o celeiro do mundo, né? E ele tem que tirar a produção. Para você ter uma ideia, hoje não, que o milho hoje subiu e tal, mas há 3 anos atrás, um saco de milho, quando saía do norte do Mato Grosso, ele chegava em Santos pelo dobro do preço. Só com o custo do transporte? Só com o custo do transporte. Está entendendo? Quando um saco de milho era em torno de R$20, ele saía de lá a 20, chegava aqui a 40. Então isso é um absurdo completo, né? Agora o governo... ser mais caro que a produção. O governo federal está andando nesse sentido. Quando você vem para o governo estadual, o que a gente vê? Ele ir para a COP26, prometer que vai aumentar a área de mato no estado de Minas, né? Um estado que já tem mais de 35% de floresta, e o norte de Minas tem 60% de floresta. É como eu já disse, ninguém está querendo desmatar, ninguém está querendo acabar com a natureza, mas a gente precisa, de tempos em tempos, limpar uma fazenda que sujou. Isso não é se tirar uma mata nativa, é você limpar uma fazenda que sujou. Aqui com 2 anos, uma fazenda sai do estágio normal para um estágio que você precisa de licença para limpar. E todo o processo burocrático de novo, todas as licenças, autorizações. Constantemente saindo novas normativas, agora mesmo a SEMAD-EF soltaram a normativa 3.102, que acima de 10 hectares de limpeza é um custo tão alto, é uma burocracia tão grande, que inviabilizou tudo. E isso, quem estou falando, não sou eu aqui do norte de Minas, são as associações do estado todo. Agora, quem mais sofre? É quem preservou, é quem está no norte de Minas. Mas o governo estadual dá abertura para discutir isso? Não dá. Aí que está o problema. Nos coloca para discutir com a Secretaria de Meio Ambiente, que não toma atitude, fica sempre prorrogando, nós aqui de viagem para Belo Horizonte e volta, e não sei o quê, e conversando, e não cumprem o que prometem. Então, realmente, é uma coisa que precisa o governo do estado tomar uma posição mais firme. O governo do estado é partido novo. Eu não sei por que quando entrou no governo, manteve a Secretaria de Meio Ambiente do PT integralmente, né? Então, são coisas que estou respondendo para você me perguntou, e aqui é mas falar mesmo, presidente. Eu não tenho nada para esconder de ninguém, mas a realidade que a gente vive hoje é essa. Uma situação de muita dificuldade com o governo do estado. Afeta a ponta, né? Afeta a ponta. Quem tá muita dificuldade com o governo do estado. É um governador sério, um governador que está saneando as contas, mas isso não é o suficiente. Ele, inclusive, o secretário de Desenvolvimento Econômico está fazendo a desburocratização do Estado. Muito bom, mas não consegue atuar na Secretaria de Meio Ambiente. Você está entendendo? Não consegue, porque parece que é uma coisa que vem direcionada para realmente fazer a gente criar cada vez mais mato no norte de Minas. E o norte de Minas já tem mato suficiente. Isso aí tem. Mas é importante falar, sim, as pessoas entenderem. São mais pessoas sabendo o que está acontecendo, mais pessoas falando sobre o assunto, né? Vai facilitar a discussão com eles. É preciso a gente ter essa conversa bem explicada e mais a miúde, porque senão fica aquela impressão de que o produtor é um depredador do meio ambiente. E hoje não tem necessidade de tirar mata nativa nenhuma, não tem necessidade de diminuir a floresta. O que tem necessidade, como estou te falando, uma fazenda que era produtiva, ela suja, é preciso limpar de novo. Porque senão vai chegar um ponto que as fazendas vão acabar. E o dia que as fazendas acabarem, o norte de Minas vai se transformar numa reserva do Estado. Então, se essa é a intenção, ela é uma intenção que nos prejudica muito. Nós temos que começar a atentar para isso, né? Porque o governo, quando foi para a COP prometer aumento de floresta, eu não estou vendo iniciativa dele em criar ou plantar floresta no sul e no Triângulo. Eu estou vendo medidas que não nos permitem limpar as fazendas nós que estão sujando. Então, eu acho que isso é uma covardia com o norte de Minas. Isso tem que ser olhado, tem que ser pensado. Mas pode ser aquela fala que a gente teve antes aqui. A representação do sul, do Triângulo,
política é muito maior. Justamente. A quantidade de parlamentares lá é muito Justamente. maior. Então, a forma de cobrar, a forma de questionar tem mais força, né? Com certeza, isso passa pela educação e cultura do povo, né? Então, se o nosso povo tivesse a consciência de que tem que votar nos candidatos daqui e nas pessoas que realmente defendem o Norte de Minas, não aquele que vai trazer um benefício para um ou para outro, ou coisa parecida, mas aqueles que defendem o Norte de Minas, que defendem a produção, que defendem o desenvolvimento e também o meio ambiente. Eu acho que tem que defender, logicamente, o meio ambiente, mas tem que ter uma visão desenvolvimentista. Então, a partir do momento que a população do Norte de Minas tiver essa visão, nós vamos ter mais deputados, como já tivemos, muito mais deputados, e aí a situação pode mudar, com certeza. Tomara a Deus que as pessoas enxerguem, né? Eu queria fazer uma pergunta, presidente. Como a sociedade rural está vendo também, está tendo um momento de uma expansão muito grande no norte de Minas da energia solar, né? Isso. Ocupando alguns espaços. Teoricamente Com eram certeza. produtores. Como é que a sociedade rural enxerga isso? Você me fez uma pergunta muito interessante que eu gosto muito de responder. Eu outro dia estava fazendo uma análise e na nossa conversa de parceria até com o Sebrae para Expo Montes, a minha proposta, que eles acharam muito boa e eu acho que nós vamos montar isso dentro da exposição, é justamente se ter um stand ou um espaço, porque não vai ser um espaço pequeno, vai ser um espaço grande, não vamos chamar de stand, mas nós vamos ter um espaço com explanações sobre as várias áreas do agronegócio. Então, por exemplo, se você quiser falar de banana, nós vamos ter um espaço onde você vai se inteirar sobre produzir banana. Pecuária da mesma forma, tal, energia solar, tal, tal, tal. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a energia solar é uma opção que chegou para o produtor de um ganho muito grande, né? Então, o que acontece? A pessoa tem uma fazenda... Tem uma logística também pequena, né? Na operação. Se ele tiver uma fazenda próxima de uma retransmissão de energia, ele pode pegar aquela fazenda e arrendar, aí, vamos dizer, na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 por hectare ano. Então, aquilo vai dar uma renda para ele sem dar trabalho nenhum, etc. Mas o que nós queremos mostrar dentro dessa oficina que nós vamos montar é que as outras atividades também podem dar isso. Talvez o produtor da pecuária, por exemplo, não esteja tendo um lucro de R$ 2.000 por hectare ano, porque esteja faltando alguma tecnologia para ele. Você está entendendo? Né? Então ele pode ganhar isso na energia solar, ele pode ganhar isso na pecuária, ele pode ganhar isso na banana, ele pode ganhar na silvicultura. Existem opções que não precisa você sair da sua aptidão, você largar o seu negócio para mexer com outro, na esperança de ganhar mais, sabe? Então isso que a gente quer colocar, até porque não é todo lugar que você pode montar uma usina desse modelo, né? Então cada fazenda tem uma aptidão e dentro do agro existem muitas opções para você ter uma boa rentabilidade. Então a gente quer colocar isso e nós vamos colocar isso para o pequeno, médio e grande produtor, né? O Sebrae vai entrar em parceria com a gente e também um esclarecimento mais detalhado para o pequeno produtor. Isso é fundamental. E como a sociedade rural consegue chegar com essas informações? Claro, o Expo Montes é um grande momento ali, que tem diversos conteúdos, palestras, e durante, porque existe o restante do ano, né? Como chegar? Porque, como o senhor falou, falta às vezes informação para se ter uma oportunidade ou entender o que se pode fazer para que tenha um ganho até maior do que as oportunidades que teoricamente estão aparecendo no mercado. Como a sociedade rural tenta chegar nesse produtor e hoje que está já familiarizado com a tecnologia, né, depois da Expo Montes tecnológica. Chegar no produtor justamente por essas oficinas que vão estar na Expo Montes, né? Quer dizer, esse é o grande momento. Então, foca naquele momento ali de trazer... Essa é a grande função da Expo Montes, inclusive, né? Justamente negócios, tecnologia, você colocar isso ali e o produtor, como é o slogan nosso, da nossa administração, Expo Montes, a casa de quem faz o campo. O produtor tem que aprender que aquilo é a casa dele, né? E ele deve saber disso, já sabe. Ele vai para lá justamente para buscar conhecimento e para fazer bons negócios, né? Então esse é o objetivo e a gente quer cada vez mais que isso se consolide. Então nós estamos tentando levar a coisa para uma forma mais prática, mais direta,
tanto nas palestras filmadas e mesa redonda, etc., como nessa oficina que a gente pretende ter ali as sessões de cada atividade, para que a pessoa possa ali sentar, tomar informação, pegar o contato, depois, pegar o contato de quem vai lhe dar, né, assessoria, etc. Presidente, a gente acho bacana ter essas informações, o WebTerra fica lisonjeado. Com certeza tem muito mais pautas, né? Quando fala do homem do campo, quando fala do agronegócio, que é o pulmão do Brasil. As pessoas acham que a população como um todo às vezes não entende a importância do agro. O sustento, toda a cadeia depende do agro, não tem para onde correr. Às vezes nem valorizam tanto, né, a atuação desse homem do campo, o quanto ela é importante na nossa estrutura. Te agradecer suas considerações finais quanto à sociedade rural, dar os parabéns por ter enfrentado esses momentos de dificuldade, parabéns pela essa iniciativa da Expo Montes online, que naquele momento de dificuldade trouxe inovação e, claro, o grande desafio agora da Expo Montes 22. Suas considerações, por favor. Eu queria aproveitar também para dizer o seguinte, sabe, André? O norte de Minas, ele não foi bem descoberto ainda. O norte de Minas tem um potencial muito grande. Nós temos terras muito férteis, topografia boa, localização muito boa. Aqui é o segundo polo rodoviário do Brasil, né? E ele não foi bem descoberto ainda. Então eu acho que existe um campo enorme para se empregar mais tecnologia e se usufruir mais do norte de Minas. Já tem pessoas fazendo isso. Então, por isso que eu acho importante a divulgação e a gente trocar informações, porque o potencial daqui é muito grande. E no mais, eu queria dizer que nós estamos fazendo um esforço muito grande para fazer uma grande exposição. Ela está se desenhando como a maior exposição que nós já fizemos, né? E eu queria convidar todos, nesse momento, para que participem com a gente, prestigiem a Expo Montes e tenham a condição de sentir o que nós estamos trazendo para essa amostra, para essa festa. No mais, agradecer a participação. Eu que agradeço a parceria da Sociedade Rural conosco, não só aqui no podcast, mas uma coluna que nós temos mensal aí de participação. Dou os parabéns novamente. Eu acho que o convite até é importante, mas o povo já está aí, presidente. Vai ficar tranquilo que vai... Se Deus quiser. O parque vai estar cheio. Se Deus quiser, os produtores aproveitarão esses momentos de discussão, de tecnologia, de informação, criar esse ambiente de relação, né? Seja com órgãos de fomento, com as estruturas que estarão, que sempre prestigiam a Unimontes, ou a Expo Montes, mas tudo isso é importantíssimo e parabéns pelo trabalho. Agradeço novamente pela parceria, pela presença. Já convido para estar aqui com outras pautas que com certeza teremos aí para se falar. Muito obrigado mesmo pela presença aqui conosco. Continue acompanhando o WebTerra Podcast, hoje com o presidente Moacir, e claro que vai voltar aqui para falar conosco sobre outros assuntos. Parabéns, presidente. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço.